A paz do Senhor a todos, tanto betelinos ou convidados, né, ou familiares. Você que faz parte da família Betel, ou se você não faz parte, né, da família Betel, você foi convidado por um dos alunos para participar deste culto abençoado. Este é o último, a capela do Betel da turma da semana, e nós queremos dizer um bem-vindo para você, né, a capela do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro. Nós estudamos teologia, nós alimentamos a nossa mente com o conhecimento da Santa Palavra, de história, de geografia, de linguística, de filosofia, de sociologia, de antropologia, mas é muito importante também, todo aluno do Betel, saber que o seu coração também precisa estar aquecido, e é importante também que cada aluno tenha esse desejo ardente no seu coração de buscar a presença de Deus e entender qual é o seu chamado. Gostaria de convidar você para uma breve leitura da Bíblia no Salmo de número 100. Salmo de número 100, assim diz a palavra de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, e é muito bom, irmãos, estar aqui junto com você nesse momento para adorarmos a Ele. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai querido, muito obrigado por este seminário, por cada aluno, Deus, que o Senhor chamou, que o Senhor capacitou. Que ano difícil, Deus, esse ano de 2020. Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. Ó Deus, há sim, Deus, corações enlutados no nosso meio. Deus, infelizmente perdemos uma irmã, Deus, que estava labutando, estudando junto conosco, que nós pedimos ao Senhor que o Senhor console os nossos corações, console os corações aflitos. E também, Deus, pedimos ânimo, Deus, ao Senhor, Deus, que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, para nós cumprirmos o teu chamado, Deus, fazermos a tua vontade. Assim, Deus, nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para minha irmã Luciana, que vai estar nos conduzindo em louvor. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez, é uma grande honra para mim estar aqui. Meu nome é Luciana, eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Trindade e faço parte do Ministério de Louvor há 22 anos e como líder estou há 9 anos liderando o Ministério de Louvor. E o pastor Márcio, ontem, lembrou de uma canção que a PIB de Trindade muito cantou, e nós viajávamos muito, né, na época com o ministério, e para nós é uma honra o pastor Márcio ter pedido essa canção, que nós muito cantamos por esse Brasil, né? Então eu louvo ao Senhor por esse seminário, que a cada dia mais a gente aprende um pouquinho do Senhor com os irmãos. Muito obrigada a todos. Vamos louvar ao Senhor. Peço a você que louve ao Senhor comigo. Tá me ouvindo bem? Diz amém. 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 Fiz aqui um... Amém. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos teus pés vou querer estar,
pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Obrigada, Senhor, porque a tua verdade é a nossa bússola. Obrigada, Senhor, pela tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Obrigada. Amém, minha querida. Muito obrigado, né, pela sua participação. Louvado seja Deus, né, pela tua vida. Passo a palavra para o professor Jonathan. Que Deus te abençoe e te use, meu querido. Fique à vontade. Estamos aqui, né, entre os nossos ouvintes, né, a direção do Betel, o pastor Márcio presente, missionário Edinalva, professor Wellington, tem um professor Daniel também presente, e diversos alunos, tanto de Niterói quanto de São Gonçalo. Fique à vontade, meu querido. Professor Jonathan, só pedir para o senhor habilitar o microfone, por favor. Habilitar o microfone do senhor está desligado. Isso. Agora pode falar à vontade. Isso é coisa de velho. A minha conexão, ela oscila bastante esse horário aqui. Então, espero que vocês consigam ouvir. Eu quero falar para vocês de uma maneira um pouco mais livre, sem descuidar do cuidado com a palavra, mas falar de uma maneira um pouco mais livre, um pouco mais do coração, um pouco mais de uma espécie de percepções da minha própria caminhada, percepções da minha própria vivência, e tentando dar para vocês também alguns conselhos. Eu quero ler em 1 Timóteo, capítulo 4, vou ler do verso 12 ao verso 16. Mas eu estou lendo do verso 12 ao verso 16 somente para identificar onde fica a expressão, ou as duas expressões que eu quero, sobretudo a primeira delas, eu quero frisar, que fica no verso 16. 1 Timóteo 4, 12 diz que ninguém despreze a tua jovendade, a tua juventude, quanto a ti, ser para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução. Não descuides do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia junto com a imposição das mãos do presbítero. Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto teu progresso. Vigia a ti mesmo, a minha versão vai dizer dessa maneira. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições, porque assim fazendo, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Provavelmente na sua versão vai dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vocês estão ouvindo? Só me dá um alô, que a imagem de vocês está congelada aqui para mim, eu não sei se está. Sim, professor, ouvindo bem.
Ouvindo bem. Tá bom. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, de uma maneira mais livre, até por causa do tempo que a gente tem. Porque o grande desafio nosso nessa caminhada é que nas tuas mãos, ou nas nossas mãos, existem uma série de cuidados que estarão, de alguma forma, sobrecarregando elas. Ministério pastoral, o ministério que a gente está abraçando, o ministério não somente da palavra, mas todo o serviço, tudo aquilo que a igreja realiza, pensar, caminhar. A liderança da igreja, evidentemente, é um ministério que a gente vai lidar com pessoas, vai lidar com vidas, vai lidar com situações, vai lidar com corações. E me toca profundamente essa palavra de Paulo a Timóteo, orientando naquilo que ele não pode descuidar a respeito da vida dele, a respeito dos estudos, a respeito da aplicação, a respeito do cuidado da palavra, a respeito do cuidado com o trato com as pessoas, cuidado com o trato com as mulheres, cuidado com a pureza. A ti mesmo e a doutrina, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Em geral, as nossas escolas, os nossos seminários, eles foram gestados num tempo, organizados num tempo, preparados num tempo que quase que todo esforço é para o cuidado e para o esmero em relação à doutrina. Pela graça de Deus, o Seminário Betel tem um cuidado muito grande com essa questão da vida devocional, da vida com o Senhor, da caminhada com o Senhor. Mas, em geral, nós que estamos nessa responsabilidade, e os seminários, vão nos capacitando para essa questão do cuidado com a doutrina, do cuidado com a palavra, da compreensão da palavra, do entendimento com a palavra. E o que eu acho muito interessante é que nós caminharemos diante da igreja no trato com as pessoas, no trato com os desafios da vida, com as questões da vida, e eu vejo pouco dentro do nosso meio, dentro do nosso ambiente, essa questão do cuidado de ti mesmo. A gente, evidentemente, vai ter cuidado com a questão da oração, cuidado com a questão do preparo, cuidado com a questão da vida devocional, da vida diante do Senhor, mas como é que anda o seu coração, como é que anda as suas questões, como é que anda as suas dificuldades, as suas complexidades, os seus medos, as suas angústias, as suas questões mais profundas, mais íntimas. Todas essas coisas precisam entrar na conta. Todas essas coisas precisam estar diante dos teus olhos e todas essas coisas você precisa olhar de uma maneira muito, muito séria. O que eu acho interessante, e eu, como eu disse para vocês, eu ia falar de uma maneira livre, se você faz psicologia, se você cursa psicologia, entende-se a compreensão, a psicologia é uma área muito interessante, eu não fiz psicologia, mas ela é uma área muito interessante porque ela desconfia do ser humano, é muito interessante. Ainda que ela compreenda, enxergue, ainda que ela fortaleça, ainda que ela dê, de alguma forma, caminhos para a estruturação humana, para a compreensão, para o crescimento humano, ela também compreende que ali diante dela tem um ser humano. E um ser humano com todas as questões e com todas as dificuldades que qualquer outro ser humano teria. A psicologia vai ter isso. Por isso, há na estrutura de trabalho da psicologia o cuidado de que o psicólogo, ele precisa também, se ele será um terapeuta, ele precisa também passar pela terapia. Ele precisa também ter um tipo de acompanhamento.
ele precisa também estar ciente das suas dores, das suas dificuldades. Ele, ao longo da caminhada, ele vai emprestar o ouvido para muita gente, emprestar o coração para muita gente. Então, se ele, na história dele, teve uma história de abuso, por exemplo, ele pode ser que tenha determinadas dificuldades de ouvir uma pessoa que esteja passando por aquela situação, ou pior ainda, que esteja praticando aquela situação e precisa de algum tipo de ajuda. A psicologia, ela vai entender que ela precisa dar ferramentas para que essa pessoa específica, o psicólogo, ele possa ter um espaço de desnudar o coração, ter um espaço de escancarar o coração, ter um espaço de abrir o coração e ter o espaço de encontrar e detectar as suas dificuldades, as suas falhas, as suas falências morais, as suas dificuldades na caminhada, para que ele possa ficar atento, para que ele não possa perder de vista. Ele precisa estar vigilante diante de si mesmo. Pois bem, na teologia, a gente quase que pensa diferente. Porque ainda que a gente tenha todo o aparato da nossa caminhada para o cuidado, na oração, existe uma certa pretensão nossa de uma espécie de super-homem ou super-mulher que está ali do outro lado, que está ali na ministração, no ouvido, no cuidado, no pastoreio de tantas gentes e de tantas dificuldades que surgem nele. Há uma pressuposição, logo de cara, sobre a questão da falta de dificuldades nas áreas da sexualidade, falta de dificuldades nas áreas éticas, nas áreas morais. Entende-se que porque ele é crente, porque ele é sério, porque ele é leitor da palavra, porque ele ora todo o tempo, porque ele está ali de alguma forma caminhando e tem um comprometimento com Deus, um comprometimento com o Espírito Santo, que essas dificuldades humanas, que essas falências morais, elas passem de largo, passem de longe na vida dele. E, sem perceber, às vezes, esse indivíduo que abraça o ministério, ele vai se descuidando das suas próprias questões. Primeiro que dentro da igreja, ele não vai poder fazer como o psicólogo fez. Ele não vai ter um espaço de desnudar o seu coração, um espaço de rasgar a sua alma, de contar os seus pecados, de confessar as suas culpas, porque ele está num ambiente que é um ambiente moral, que é um ambiente que vai, de alguma forma, penalizá-lo por qualquer tipo de situação que fuja daquilo que a gente compreende que deve ser daquele que busca o ministério, daquele que caminha para o ministério. Por outro lado, ele vai emprestar o ouvido, emprestar o coração, emprestar o tempo dele para muita gente, para muita gente. Ele vai ouvir, ele vai chorar com os que choram, ele vai se alegrar com os que se alegram, em diversas situações, em diversos momentos. A gente não sabe o quanto isso, somado a esse tempo difícil que a gente vive, pode criar determinadas impressões que façam com que essa pessoa vá se perdendo ao longo da caminhada sem que ela se perceba, sem que ela se perceba. Vivemos num tempo que a gente acha esquisito, acha estranho falar em suicídio de pastores, por exemplo, ou falar em burnout, né? Quantos amigos meus eu vi e eu fazia contato, os caras falavam, cara, eu tô assim, esgotamento espiritual, né? Como palito de fósforo. Mas como é que pode? Como é que pode? O cara é consagrado, o cara é sério. E eu não quero... eu não tô nesse momento criticando ninguém e nem querendo dizer que fulano ou ciclano cometeu alguma coisa. Mas, por exemplo, um tempo atrás, algumas pessoas que a gente tentou chamar aqui na igreja, como Gerson Borges, e gente séria,
que pediram para desmarcar algum compromisso e falou o seguinte: eu estou cansado, eu estou quebrado, eu estou com o coração, eu tenho vivido dramas específicos, eu tenho vivido situações específicas. Eu te diria assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Precisa cuidar da doutrina, precisa cuidar da palavra, precisa cuidar da vida de oração, precisa cuidar dessa caminhada, mas precisa cuidar de você, precisa cuidar do coração, precisa conhecer as suas dificuldades, conhecer as suas deficiências, dificuldades dentro de casa, na caminhada, no casamento, porque o que vai te destruir, o que vai te pôr para fora, o que vai te desgastar no ministério, ainda que as questões doutrinárias sejam fundamentais e importantes, não são as questões doutrinárias. O que vai te desgastar é o trato dentro da sua casa com a sua esposa, é a vida e a relação que você tem, que você manteve com ela, com os filhos. As questões da sexualidade, elas precisam ser tratadas. E aí, evidentemente, eu fiz a comparação com a questão da psicologia somente para mostrar como aquela área, ela, com todas as dificuldades e humanidades dela, ela não vai colocar sobre o ser humano um peso maior do que ela deveria. Ela vai entender que todo mundo tem uma sexualidade e que todo mundo tem que cuidar dela e que todo mundo pode ter alguma dificuldade, e essas dificuldades precisam ser trabalhadas, precisam ser colocadas de uma maneira muito séria. Eu lido com grupos de seminaristas e eu falo muito com eles sobre motivação, sobre a questão do poder, sobre a questão da bajulação, sobre a questão da vaidade, como é interessante que o nosso meio, o meio de pastores, o meio de líderes, é um meio extremamente vaidoso, mas extremamente vaidoso. E a gente, debaixo de roupas bonitas, do terno, da gravata, de uma palavra muito bem exposta, organizada de uma maneira bem compreensiva, homileticamente, por trás tem um indivíduo ali, às vezes mal motivado, às vezes descuidado com as suas próprias mazelas e as suas próprias dificuldades. O quanto é interessante em reuniões de pastores e em reuniões de líderes, de seminaristas, você ter que perceber isso neles e em você também. A gente vai estar num lugar de muita evidência e de muito assédio. A gente vê a questão da política aí assediando os pastores. Aqui em São Gonçalo a gente sofre esse assédio. Como é interessante isso. O que eu acho interessante, a gente olhando para o texto bíblico, por exemplo, em diversos momentos, e eu já vou terminar por causa do nosso tempo, em diversos momentos, você vai ver que são os indivíduos que foram chamados, que têm noção do seu chamado, noção do seu lugar, noção de quem eles são, que de alguma forma tentam dizer para os seus seguidores, para os seus discípulos, qual é o lugar dele e qual é o lugar que os discípulos precisam estar. Porque os discípulos, em algum momento, parece que fazem um certo desserviço. Alguns exemplos disso, ou pelo menos um exemplo que me chama a atenção, é o exemplo de João. Quando Jesus surge, João batiza. Quando Jesus surge, é batizado por João. E depois as multidões vão até Jesus. Os discípulos de João vão cobrar João por que Jesus, que chegou ontem, que como diz hoje na linguagem popular, que nem entrou no ônibus, já quer sentar na janela. Assim. Como é que as multidões estão indo para Jesus e abandonando João? E João conversa com os discípulos e ele vai dizer, lá no final, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Mas João está conversando com quem? João está conversando com gente que o ama. Com gente que o ama, com seus discípulos. Mas os seus discípulos não conseguem enxergar qual é o de fato lugar dele. Eu lembro da minha caminhada ministerial, o amor dos meus irmãos, o amor dos irmãos da minha igreja,
E esse lugar de proeminência e de um certo assédio, o quanto a gente precisa cuidar do coração, cuidar da questão da vaidade, cuidar da questão do abuso. A gente vive num tempo de abuso espiritual, de abuso das pessoas, de abuso da boa vontade, de abuso da fé, abuso da credulidade das pessoas. E as pessoas vão fazendo porque nas nossas mãos existe um cenário, uma palavra que me deixou muito marcada numa pregação há cerca de pelo menos 15 anos atrás, que eu ouvi de um pregador muito querido. Ele disse que, guardadas as devidas proporções, o ministro religioso na sociedade civil é quem detém mais poder. Guardadas a questão da manutenção da disciplina e por aí vai. O líder religioso, não. O poder dele, as pessoas se colocam nas mãos dele de maneira voluntária. De maneira voluntária. Então, quando alguém senta na minha frente e me pergunta, devo casar ou não devo casar? Quando alguém senta na minha frente e submete a vida dela, seja em que situações forem, em que lugares forem, para que eu possa entender, ouvir e, inclusive, dizer alguma coisa, olha a necessidade de cuidar de mim, olha a necessidade de cuidar do meu coração, para que aquilo que eu possa dizer não seja do meu juízo próprio, não seja para tentar lograr algum tipo de lugar, de proveito, de espaço. Eu lembro de algumas experiências muito interessantes, muito caras a mim. Eu lembro de uma vez que eu estava no retiro, fui convidado para falar no retiro de um amigo. Então, nesse retiro ia ele era o pastor dessa igreja, eu com a minha família, minhas filhas muito pequenas, esposa, e um outro amigo que ia pregar. E eu fui, como era retiro, não levei calça comprida nem nada, era sempre bermuda, camisa, e ninguém me chamava de pastor, porque esse amigo meu não me chamava de pastor. Eu não faço questão, eu prefiro que me chamem pelo nome, inclusive, eu não tenho problemas com isso, quem quer ser chamado de pastor, mas prefiro chamar pelo nome, eu trato meu amigo pelo nome, ele é pastor, ele me trata pelo nome. Então as pessoas não sabiam quem eu era, assim como pastor. E aí teve o primeiro dia de evento, a fila para o café da manhã, lá no Retiro, grande, eu entrava com as crianças. Desculpa, pastor, só para chamar a atenção. Né? Não, tem 2 minutos, tá bom? Só para avisar. Beleza, obrigado. É porque eu estou sem referência de relógio. Então, só terminando essa história, então, a fila para o pão, a fila para o almoço, eu entrava sempre na fila lá, tudo certinho e tal, até que chegou o dia que eu preguei à noite. Então, eu preguei à noite. Depois que eu preguei, no dia seguinte eu fui para a fila, com as minhas filhas, com a esposa. E quando eu entrei na fila, abriu-se o mar vermelho, abriu-se um clarão, as pessoas, não, você não, na fila, não, pastor, por favor, venha cá, sente aqui com a gente. Já tinha uma mesa, já tinha um café preparadinho, tudo direitinho, lugarzinho, manteiguinha lá, separada, que não estava lá, já apareceu uma coisinha a mais, tal. E bom, sentei, conversei e tal, a gente caminhou. E eu sempre disse para mim, Jonathan, cuidado. As pessoas são amorosas, as pessoas são cuidadosas. Mas quais são as motivações do meu coração? Quais são as motivações de estar aí nesse lugar? Eu lembro de um monte de história que eu poderia compartilhar com vocês nesse sentido, mas esse lugar ministerial é um lugar desafiador, mas também é um lugar de uma certa cobiça. E essa cobiça mora nos nossos corações. Por isso, cuidar de nós mesmos é conhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas deficiências, os problemas que nós temos com o pecado, os problemas que nós temos com a nossa sexualidade, os problemas que nós temos com o dinheiro, os problemas que nós temos com a mentira. E a gente não deixa de ser crente por causa disso, porque nós somos seres humanos.
é a gente cuidar dessas coisas, não perdê-las de vista. Então, como Paulo disse a Timóteo, eu digo para vocês, meus queridos, cuidado, vigiem, não percam de vista. Não, só a nossa caminhada, né? Experiência, lidar com as pessoas. Né? O coração nosso é sempre um desafio. Vamos orar então. Pai bendito e amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, que privilégio poder estar junto com os meus irmãos, servindo com essa gente tão animada, tão forte na sua seara, tão disposta, tão criativa, Pai. Essa gente inspira, esse povo inspira, Senhor. Com todas as dificuldades e com todos os enfrentamentos, a alegria, a vontade, o sorriso. Senhor, que privilégio. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, cada um dos teus filhos. Nos alegramos com quem se alegra hoje, nos alegramos com o Henrique, pela idade, nos alegramos com tantos outros que fazem desse momento um momento de ação de graças ao Senhor. Choramos também, Pai, com aqueles que nos são muito queridos, que nos são muito amados, que nesse momento sofrem perdas, sofrem dores, as nossas próprias perdas, colocamos diante do Senhor. Queremos te pedir de uma maneira poderosa que o Senhor sustente essa casa, sustente os teus filhos, envie os teus chamados, os teus vocacionados. Essa casa não somente aqui em Niterói, mas espalhada em todos os lugares desse país onde ela está e toda a tua obra na face da terra. Acima de tudo, toma os líderes desse seminário, Pai, toma os diretores. Que coisa boa, Pai, que gente inspiradora, que gente simples, que gente humilde na tua presença. Quão isso traz para a nossa caminhada, uma caminhada tão mais bonita diante do Senhor, Pai. Sustenta as suas casas, sustenta as suas famílias, sustenta a sua caminhada, dá-nos um fim de ano agora, Pai, em que possamos rememorar e reaquecer o nosso coração com a esperança do nascimento do Cristo. Ele nasceu. O povo que andava em trevas viu a luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós. E por isso, ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está teu aguilhão? Senhor, nós podemos celebrar o teu nome, porque o Senhor é a nossa vitória. E por causa da vida que o Senhor nos deu, nada pode nos arrancar das tuas mãos. Guarda-nos, sustenta-nos, abençoa essa caminhada, todo o trimestre e o próximo ano que chega, com tanta coisa bonita, com tanta coisa boa. Arranca do nosso coração todo medo, todo receio, dá-nos caminhada com o Senhor, com coragem, com firmeza, diante dos desafios que serão colocados por Ti. Nós choramos no nome de Jesus. Amém e amém.